Pessoal, agora a gente vai começar a estudar a criminologia crítica. E aí, deixa eu só colocar o slide aqui para a gente começar a falar sobre criminologia crítica. Vou fazer uma introdução, falar de alguns nomes de autores e seletividade penal e derivações. Bom, pessoal, quando a gente fala de criminologia crítica, o primeiro livro que a gente, enfim, que é considerado digamos, um rudimento, tá? Esse não é propriamente o primeiro livro de criminologia crítica, mas ele foi uma inspiração para o que veio a ser a criminologia crítica mais para frente. O primeiro livro de criminologia crítica, né, ou pelo menos esse primórdio ali, foi um livro chamado Punição e Estrutura Social, de Rush e Kirchheimer. Punição e Estrutura Social, de Rush e Kirchheimer, escrito em 1939. O que fala esse livro? Pessoal, esse livro é o primeiro livro de economia política da pena. E basicamente nesse livro, esses dois autores, eles estavam estudando a relação entre o modelo capitalista de produção e o sistema punitivo. A ideia aqui é a seguinte: cada tipo de modelo econômico gera um modelo punitivo diferente. Tá? Essa é basicamente a premissa básica ali do punição e estrutura social. Então, se você tem um modelo econômico capitalista, ele vai gerar um tipo de sistema punitivo. E eles vão começar a estudar muito, por exemplo, a relação entre a industrialização e o cárcere, né? Como que a pena de prisão ela foi se, digamos, transformando, a criação da pena de prisão como pena principal, ela para esses autores ela tem muita relação com o começo da industrialização, especialmente ali por uma questão de que a prisão ela serviu para condicionar aquela população que vinha do campo, que não estava acostumada a trabalhar nas fábricas. Até mesmo a estrutura física da prisão ela era muito parecida com a estrutura física das fábricas, das indústrias. E ela serviria ali para condicionar aquela população a trabalhar nas indústrias. Então eles estudam muito essa questão da fábrica e do cárcere, né, ali no Punição e Estrutura Social, mas basicamente a relação entre o modelo econômico e como cada modelo econômico gera um tipo de sistema punitivo diferente. Só que esse livro, por ter sido escrito no meio ali no contexto de Segunda Guerra Mundial, ele ficou meio esquecido. Ele somente ele ganhou uma repercussão mais para frente, né? Como eu falei, ele foi escrito ali em 39. Bom, o marco propriamente inicial da criminologia crítica é o livro A Nova Criminologia, escrito em 1973 por Walton Taylor Young. Tá? A Nova Criminologia, escrito em 1973 por Walton Taylor Young. São esses três autores aí que são considerados, digamos assim, especialmente nessa obra, é considerado o início da criminologia crítica. E o que esses autores eles vão, em resumo, falar? Eles vão partir ali de uma premissa marxista para falar que a sociedade está dividida em classes e que a classe que vai deter o poder é a classe que detém o poder relacionado ao sistema punitivo, o poder de fazer leis, de poder transformar ali, o direito penal. E, portanto, essa classe ela nunca vai produzir leis contra ela própria. Na verdade, ela vai produzir leis de incremento punitivo contra as classes mais vulneráveis. Né? Ah, Então, basicamente, eles começam a estudar essa desigualdade do sistema punitivo, uma desigualdade que se funda na desigualdade social. Né? Uma desigualdade do sistema punitivo que é uma decorrência da desigualdade social. E eles começam a aprofundar esse estudo. Por que a classe mais vulnerável, a classe mais pobre, ela arca com um rigor punitivo maior do que a classe mais abastada? Né? Então eles vão começar a explorar essa desigualdade do sistema punitivo, que é um conceito que a gente vai conversar daqui a pouquinho de seletividade penal. Tá? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre seletividade penal. Mas esse, de qualquer forma, é o marco inicial da criminologia crítica. Mais para frente, a gente vai ver que uma parte desses autores, dos criminólogos críticos originários, dessa criminologia crítica mais idealista ali da década de 70, eles vão pisar um pouco no freio. Eles vão falar, olha, essa criminologia que a gente está propondo aqui não vai dar certo, vamos fazer outra coisa. Daqui a pouco eu explico isso. Bom, só para passar algumas outras referências para vocês aqui. Nessa época, o Foucault estava escrevendo Vigiar e Punir. O Vigiar e Punir não é propriamente uma obra de criminologia, mas ela é importante para a criminologia. E Foucault também não era propriamente criminólogo, mas ele escreve esse livro que é importante para a criminologia dentro desse contexto.
Na Itália, a gente vai ter a Escola de Bolonha, especialmente a partir ali do Alessandro Barata, um autor super importante que inclusive eu já vi cair em prova de concurso público alguns trechos do Alessandro Barata. Barata, muito nessa linha que eu expliquei para vocês, ele tem essa frase aí que eu acho que é bem ilustrativa do que é a criminologia crítica, né? É a ideia de que o direito penal é o direito desigual por excelência. Na verdade, o que ele está falando aqui, ó. A criminalidade, vejam que aqui é uma criminologia pós-Leibniz. Ele está falando do processo de criminalização. Então, o que ele está falando nessa frase, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é o seguinte. Quando a sociedade olha para as condutas e começa a rotular, essa aqui é a conduta mais grave, essa é a conduta menos grave, o que vai, digamos, fundar, o que vai pautar essa seleção, esse processo de criminalização, não é propriamente uma ideia dos bens jurídicos mais importantes, etc. Em tese deveria ser isso. Mas ele está criticando essa ideia. Ele está falando o seguinte, ó, que na verdade esse processo de criminalização vai ser distribuído desigualmente conforme a hierarquia dos interesses fixada no sistema socioeconômico e conforme a desigualdade social entre os indivíduos. Essa lógica da criminologia crítica originária que eu tinha falado para vocês, né? É uma desigualdade social que vai gerar um direito penal desigual também. Um direito penal que vai acabar sendo mais gravoso, digamos assim, para as classes mais pobres. Por isso que ele fala que o direito penal é o direito desigual por excelência. Alessandro Barata é um criminólogo importante aí, é um dos criminólogos mais lidos na América Latina em relação a essa fase da criminologia crítica. E, enfim. Bom, nos Estados Unidos teve um movimento ali de criminologia crítica chamado União de Criminólogos Radicais. No Brasil, os dois autores que trouxeram a criminologia crítica para cá foram os professores Nilo Batista e Juarez Serino dos Santos. E na América Latina, nós tivemos duas criminólogas importantes para a criminologia crítica latino-americana, que foram as criminólogas Lola Laniar de Castro e Rosa Del Olmo. Muito bem. Então aqui a gente já tem um panorama geral de quem foram os principais autores da criminologia crítica, essa criminologia que vai aprofundar a análise sobre a desigualdade social e, consequentemente, a análise sobre a desigualdade do sistema punitivo, né? Alessandro Barata, já conversamos. Daqui a pouco eu falo das derivações. Deixa eu falar um pouquinho de seletividade penal. Deixa eu voltar aqui o slide. Falar um pouquinho de seletividade penal, que é o terceiro tópico ali. O que a criminologia crítica vai revelar, e isso eu tirei da obra do professor Zaffaroni. O professor Zaffaroni vai falar o seguinte, que as chances, que na verdade assim, na faculdade de Direito a gente aprende que todo mundo está sujeito ao mesmo grau de probabilidade de ser, digamos, ele usa a expressão capturado pelo sistema punitivo, né? Então, se pessoas diferentes cometem crimes, é provável que elas recebam ali a mesma chance de serem criminalizadas. O que o Zaffaroni vai falar aqui, e muito inspirado nessa ideia da criminologia crítica, é o seguinte, que não necessariamente, porque na verdade a probabilidade de uma pessoa ser criminalizada depende especialmente da classe social dessa pessoa. Ele está usando essa ideia lá da criminologia crítica originária. O que ele vai falar é o seguinte, que se ele pudesse fazer um ranking de pessoas que têm mais chances de serem criminalizadas, em primeiro lugar desse ranking estaria a pessoa que se confunde com o estereótipo do criminoso. Qual que seria o estereótipo do criminoso? Basicamente, a pessoa que comete um crime de fácil solução, ou seja, um crime de rua, né, que geralmente acaba saindo na mídia, etc., e que vem de uma classe social mais vulnerável. Esse é o estereótipo do criminoso. E aí ele explica lá as razões do porquê que esse é o estereótipo do criminoso. Né? Muito por conta da repercussão midiática sobre esse tipo de crime de rua, enfim, mas aí é uma explicação mais complexa que ele explica lá no livro. Então, em primeiro lugar do ranking está o estereótipo do criminoso, pessoa que geralmente vem de uma população mais vulnerável e que comete um crime que ele chama de tosco, uma obra tosca, um crime que é fácil de resolver. Num segundo degrau nesse ranking, estão as pessoas que não são da população vulnerável, mas cometem um crime tosco. Então, por exemplo, alguém ali de classe média alta quando a pessoa é acusada de um homicídio. Nesse caso, a seletividade penal incide sobre ela. As chances dela ser criminalizadas são altas, né? Porque vai ganhar repercussão midiática, etc. Em último lugar desse ranking está a pessoa que não se confunde com o estereótipo, portanto é de uma classe social mais alta, e não cometeu crime tosco, portanto cometeu, por exemplo, um crime complexo, um crime de colarinho branco, né?
É um crime que tem a conduta ali mais sofisticada, no sentido de ser uma conduta mais difícil de entender. Quando que essa pessoa é criminalizada? O Zaffaroni, bom, ele vai falar que está no último grau, né? Então as chances dela ser criminalizada são menor, mas ainda assim, ela será criminalizada se ela perder uma disputa de poder. Então imagina que tem uma empresa lá cometendo um crime de colarinho branco, né? A probabilidade é que a pessoa que preside a empresa não seja criminalizada. Na verdade, o sistema punitivo vai conseguir alcançar quem está na base da hierarquia da empresa, e não quem está no topo dessa hierarquia. Porque aí vai prevalecer a disputa de poder e provavelmente o direito penal somente vai alcançar a pessoa que está ali exercendo uma função de menor importância nessa hierarquia delitiva. Mas enfim, tudo isso para falar para vocês o seguinte, que para a criminologia crítica, o direito penal ele é seletivo. E como que vai ser operada essa seletividade? Ela vai ser operada a partir como se fosse num ranking mesmo, num pódio, digamos assim. Em primeiro lugar, a pessoa que se confunde com estereótipo. Em segundo lugar, não se confunde com estereótipo, mas comete um crime tosco. Por exemplo, classe média alta quando comete um homicídio, alguma coisa assim. Aí a persecução penal se volta contra essa pessoa. E por fim, no caso dos crimes de colarinho branco, quando a pessoa perde uma disputa de poder. É assim que funcionaria mais ou menos a seletividade penal. Muito bem. Expliquei quais eram as ideias centrais da criminologia crítica originária, quem eram os principais autores e como que se opera a seletividade penal. Acontece que a gente está falando de criminologia crítica num contexto ali de início dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, tá? E essa criminologia, ela foi mudando. Ela gerou algumas derivações, que é o que a gente vai estudar ali no finalzinho agora. Vamos falar um pouquinho dessas derivações, então. Vamos começar a falar sobre o realismo criminológico, pessoal. Realismo criminológico. O que é o realismo criminológico? Bom, sabe esses autores lá da criminologia crítica originária, especialmente na Inglaterra? Eles estavam propondo uma transformação social, estavam falando que no modelo capitalista o direito penal sempre seria desigual, etc. Que a reação social era muito mais intensa para as classes mais vulneráveis. Ok. Só que na prática, o que eles estavam se deparando era o seguinte: então, eles estavam teorizando sobre isso, mas a política criminal que estava sendo implementada, notadamente nos Estados Unidos e na Inglaterra dessa época, começo dos anos 80, era uma política criminal de tolerância zero. Muito inspirada na teoria das janelas quebradas, muito inspirada no movimento de lei e ordem. O que era esses movimentos? É o que a gente chama de realismo criminológico de direita. É a ideia que foi deflagrada ali nos Estados Unidos, especialmente a partir da década de 70, 80, de que deveria haver uma responsabilização maior sob o ponto de vista individual. Então, por exemplo, a teoria das janelas quebradas, ela foi baseada num experimento sociológico, né, que deixaram dois carros em dois bairros ali da cidade, quebraram a janela de um carro e o outro mantiveram intacto. O que mantiveram intacto ficou intacto. O que ficou com a janela quebrada, 2 dias depois já estava todo ali, já tinha sido furtado, enfim. Alguns criminólogos pegaram esse experimento sociológico e desenvolveram o seguinte raciocínio. Se você não coíbe pequenos delitos, pequenas contravenções, como por exemplo pichação de um muro, pequenos danos, quebrar uma janela, etc., isso vai fazer com que a população acabe se afastando desse local e dê margem para que pessoas que pretendam cometer crime se instalem ali. E com o tempo, aqueles pequenos crimes vão acabar atraindo crimes mais graves e vão gerar disputas territoriais até que ocasione, por exemplo, um homicídio, etc. É a ideia de que deve reprimir pequenas condutas para evitar crimes mais graves. Essa ideia é da teoria das janelas quebradas e que vai inspirar todo esse realismo criminológico de direita, movimento de lei e ordem, tolerância zero, etc. Foram ideias muito criticadas também, porque fere uma questão de proporcionalidade de pena, desconsidera, por exemplo, que a criminalidade tem outros fatores, como, por exemplo, fatores sociais e não apenas individuais. Enfim. Mas o fato é que as políticas criminais da época, década de 80, ali, final de 70, anos 80, eram essas políticas do realismo criminológico da direita. Tolerância zero, teoria de janelas quebradas, etc. E por lado, você tinha esses criminólogos críticos muito idealistas e completamente. Algum deles passam a olhar para a realidade e falam assim: opa, peraí, a nossa teoria está muito desconectada da realidade.
Portanto, para eles, para uma parte desses criminólogos críticos, interessou fundar um outro realismo criminológico que fosse uma contraposição ao realismo criminológico de direita. Surge assim o realismo criminológico de esquerda, que em alguns livros vocês vão ver como neorrealismo criminológico, né? O neorrealismo criminológico, ou o realismo criminológico de esquerda, ele vai ser como se fosse a criminologia crítica com o pé no chão, digamos assim. É uma criminologia crítica que vai recuperar a etiologia criminal, que vai entender que para certos crimes são um problema real, especialmente para a população mais pobre, né? A população mais pobre é a população mais vulnerável a crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, etc. Então a criminologia não pode desconsiderar isso. Então, basicamente, o realismo criminológico é uma criminologia crítica que recupera a etiologia criminal, volta a defender a pena de prisão para alguns crimes e volta a entender o crime como um problema real, especialmente para a população mais vulnerável. Tá bom? Esse foi o primeiro desdobramento, digamos assim, da criminologia crítica. Existe um outro desdobramento que não é propriamente criminológico, que é o garantismo penal. O garantismo penal, na verdade, ele é uma escola ali penal, de dogmática, né? Que tem como principal autor Luigi Ferraioli, num livro muito famoso chamado Direito e Razão. Ferraioli, basicamente, ele vai olhar para todos os problemas que a criminologia crítica revelou, né? Então, o direito penal é seletivo, fragmentário, etc. E vai falar o seguinte, olha, tá bom, mas ainda assim não dá para abdicar do direito penal. Sendo assim, é melhor recuperar aquele direito penal tal como o Beccaria havia proposto lá na escola clássica. Um direito penal que sirva de contenção para o poder punitivo e que seja ali realizado a partir de garantias e direitos. E aí o Ferraioli, no garantismo penal, vai estabelecer que um direito penal não existe, não pode existir legitimamente sem esses princípios aí, ó. Retributividade, legalidade, necessidade, lesividade, materialidade da ação, culpabilidade, jurisdicionalidade, separação entre juiz e acusação, princípio da prova, você não pode condenar ninguém sem prova, e princípio do contraditório, você tem que garantir o contraditório e a ampla defesa. São todos princípios que a gente estuda lá em direito penal, né, que a gente usa até hoje, mas o Ferraioli, no garantismo penal, ele vai reforçar isso aí. Ele vai falar que nenhum direito penal é legítimo sem esses princípios. Mas, basicamente, o garantismo penal é essa ideia de limitação do poder do Estado e de um direito penal que regulamente esse poder punitivo. Aqui na América Latina, nós temos um autor que é que na verdade ele é penalista e também criminólogo, que é o Eugênio Raul Zaffaroni. Se a gente tiver que enquadrar em alguma dessas vertentes, dá para enquadrar no garantismo penal também, tá bom? Se bem que dá para enquadrar também na criminologia crítica e em tantas outras vertentes, porque o Zaffaroni ele transita bem aí entre esses ramos criminológicos. Muito bem, então falamos como derivação do realismo criminológico, falei do garantismo penal do Ferraioli. Opa, esse aqui é o tema da próxima aula. Vamos falar do abolicionismo. Abolicionismo. Pessoal, abolicionismo não é propriamente uma derivação da criminologia crítica. Na verdade, é um descolamento da criminologia que vai ser autônomo em relação à criminologia crítica. E o abolicionismo ele vai entender o seguinte, os autores abolicionistas, que já que o direito penal tem tanto problema, é seletivo, é estigmatizante, como vocês viram lá na aula do Goffman, enfim, já que ele tem tanto problema, o melhor seria procurar outras soluções de resolução de conflitos que não usem o direito penal. Principais autores aqui, Luc Huysman. Luc Huysman foi um autor holandês que tinha uma metáfora muito interessante para explicar o abolicionismo penal. Olha que interessante essa metáfora dele. Ele falava o seguinte, imagina uma república de estudantes, um lugar lá que moram 5 estudantes. O primeiro estudante chega e quebra a televisão. Pega a televisão e joga no chão. Os demais estudantes ficam ali em choque vendo aquela cena. E o segundo estudante vira e fala assim, não, a gente tem que aplicar um castigo para esse cara. A gente tem que aplicar um castigo, a gente tem que, enfim, aplicar uma pena para esse sujeito. Quem que é esse segundo estudante? O segundo estudante é o direito penal, né, que vai partir ali da lógica do castigo. O terceiro estudante vira pro cara que quebrou a TV e fala assim, não, esse cara tá doido, a gente tem que internar esse cara, tem que levar ele pro hospital. Quem que seria esse sujeito? Seria ali um direito penal lombrosiano, né? Um direito penal da medida de segurança.
O quarto estudante vira e fala assim, olha, não quero nem saber, eu só quero dinheiro de volta. Esse seria o direito civil, né? Um direito que não está preocupado com a pena, mas está preocupado com a reparação do dano. E o quinto e último estudante, que seria a vertente abolicionista, vai virar e falar assim, opa, peraí, vamos conversar com esse cara para ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu para provocar essa conduta. Será que a gente pode auxiliá-lo em alguma coisa? Será que ele mesmo já não se arrependeu do que ele fez e não está disposto a reparar o dano? O que aconteceu? Vamos entender, né? Vamos entender se ele está descontente com alguma coisa aqui, se ele está passando por algum outro tipo de problema. Vamos entender. Essa seria uma proposta abolicionista que tem muito a ver com uma ideia que eu expliquei para vocês lá no começo do curso de modelo integrador. Se vocês não lembram, volta lá para o comecinho do curso, quando eu falei dos modelos de resposta ao delito. Porque o modelo integrador, ele parte muito... O modelo integrador, a justiça restaurativa, etc., partem muito dessa lógica do abolicionismo penal, que é uma lógica de você tentar tirar a resolução do conflito da esfera criminal e resolver isso por outros mecanismos, por exemplo, de mediação, de conciliação, mas que não necessariamente impliquem na imposição de uma pena. E mecanismos que se preocupem com a vítima também. Por exemplo, em relação à reparação do dano, né? Essas são as ideias principais aí do abolicionismo penal. Além do Husman, outros autores do abolicionismo penal, Niels Christ e Thomas Mathiesen, são autores importantes aí do abolicionismo penal. Luke Husman, Thomas Mathiesen e Niels Christ. Tá bem? Muito bem. Com isso, estudamos a vertente da criminologia crítica, as ideias centrais, os principais autores, conversei um pouco sobre seletividade penal e falei dessas derivações, né, do realismo criminológico, do garantismo penal e do abolicionismo penal. Pessoal, próxima aula a gente volta para estudar criminologia contemporânea, né? Porque aqui a gente está estudando essa criminologia ali da década de 70, 80 até os anos 90. Vamos falar um pouco na próxima aula sobre uma criminologia mais século XXI, o que tem sido feito de criminologia atualmente, tá bom? Até mais, valeu, pessoal.